E a cotação do dólar é uma preocupação constante da indústria brasileira porque afeta não só os produtos importados que competem com os nacionais aqui dentro, mas também o preço dos produtos que o Brasil exporta. E nessa competição com outros países, a nossa indústria entra em posição de desvantagem. O repórter Tonico Ferreira mostra pra gente o porquê. A indústria brasileira moldou o Brasil moderno. É um patrimônio construído com esforço e audácia. Surgiu pequenininha no século XIX e ganhou impulso no século XX, principalmente a partir dos anos 40, com a criação da nossa primeira grande siderúrgica, em Volta Redonda, estado do Rio. Em 1949, a indústria representava apenas 10,9% da economia do país. Em 1961, passou para 19,2% e atingiu o auge em 1986, 27,2%. Cresceu amparada por incentivos governamentais e barreiras que impediam a entrada de importados. Depois passou por crises e reestruturações até chegar a uma participação semelhante à do fim dos anos 50. No mínimo, a indústria enfrenta um momento de dificuldade. E a pergunta é: qual seria a causa? Entre os suspeitos de sempre está o câmbio. A moeda americana recuperou o valor recentemente, está acima de R$2. Mas nos últimos anos teve cotações muito baixas. Isso deixou os importados mais baratos. E as fábricas daqui, sem ter preço para competir, diminuíram de tamanho ou mesmo fecharam. Mas, paradoxalmente, se com o dólar barato as importações explodiram nos últimos 10 anos, as exportações também cresceram. As importações subiram de 47 bilhões de dólares em 2002 para 226 bilhões no ano passado. E as exportações saíram de 60 para 256 bilhões. Por isso, os importadores brasileiros dizem que a indústria não tem do que reclamar. Bens de consumo correspondem a apenas 17% de tudo que o Brasil importa. A grande maioria do que o Brasil importa são insumos industriais, máquinas, equipamentos que se destinam à própria indústria. É por isso que eu não vejo a importação como uma inimiga da indústria. Pelo contrário. Mas, de outro lado, a pauta das nossas exportações mudou. Passamos a vender uma proporção maior de produtos primários, como minério de ferro e soja, e menor de bens manufaturados ou semi-manufaturados. Do lado das importações, passamos a comprar uma proporção maior de bens de consumo, como roupas, bebidas e automóveis. A gente faz carros, nós fazemos soja. Mas a gente faz soja a um custo muito mais baixo do que a gente faz carro. Então, quando a gente cresce consumindo mais do que produz, a diferença, ou a soja ou o carro, vai ter que vir de fora. Vai vir de fora aquela coisa que relativamente a gente faz um pouco pior. Que é carro nesse caso. Que é carro nesse carro. E não soja. Não soja. Além do câmbio, existem outras causas que tornam a indústria brasileira menos competitiva. Da pouca poupança interna ao transporte caro e ineficiente. O ex-ministro Delfim Neto compara um industrial chinês com um do Brasil como se eles estivessem carregando pesos. Ele diz que na soma de impostos, juros e valorização do real, o brasileiro carrega o equivalente a 88 quilos nas costas. O chinês carrega apenas 17 quilos de impostos, que encolhem para quase zero com os juros baixos e a moeda artificialmente desvalorizada. Quer dizer, o brasileirinho está com 88 quilos na cabeça. E o chinês? Ele está no ar. Aí chega o sujeito diz, agora corre que vai ter uma competição legítima. Tá certo? O brasileiro cai e o chinês continua voando. Está vendo como ele é eficiente? A indústria brasileira tende a ficar atrás de suas concorrentes, também porque ainda não tem a quantidade de mão de obra especializada exigida em áreas mais sofisticadas da produção. Na Coreia, de acordo com a OCDE, 12% das pessoas na faixa de 55 a 64 anos têm curso superior. Entre 25 e 34 anos, 58%. Dá para ver que houve melhora significativa entre a geração dos pais e a dos filhos. No Brasil, isso não aconteceu. 9% entre os mais velhos têm curso superior, contra apenas 11% entre os jovens.
Vai ter uma indústria de máquinas no Brasil? A gente vai ter. A gente vai ter uma indústria de semicondutores no Brasil? Não, a gente não vai ter. A gente vai ter uma indústria de química fina no Brasil? Não, a gente não vai ter. Por que não? Porque a gente não tem gente preparada para fazer esse tipo de coisa. Mas então, como é possível que o terceiro maior fabricante de jatos comerciais do mundo fique em São José dos Campos, interior de São Paulo? O Brasil só conseguiu criar uma indústria aeronáutica de ponta e competitiva porque pôs lado a lado a produção, um instituto de ensino para formar engenheiros e um centro de tecnologia. E as três áreas interagiram. Daí o sucesso. Não é, vamos dizer, um privilégio da indústria aeronáutica, isso pode se aplicar na indústria automotiva, na indústria têxtil, na indústria de mineração. É absolutamente geral o caso de, através da colaboração, a gente avançar na fronteira tecnológica para se manter competitivo no mercado. As medidas adotadas pelo governo brasileiro para defender a indústria da concorrência externa estão na reportagem de amanhã.